Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós vamos prosseguir o culto, então fique de pé. Já é o segundo culto de hoje, à tarde muitos já vieram, ontem também de manhã, à noite. Estamos aí na sequência, o cristão é co-herdeiro em Cristo, e estamos agora na etapa que a herança dos adultos, ela é analógica ou é simbolizada no que ocorreu com José no Egito. A herança que lhe foi dada, ela prefigura a igreja que torna gloriosa. Então nós vamos agora passar para uma parte muito importante, que quando José já estava 17 anos já com Israel dentro do Egito, Jacó liberou algumas profecias para José, principalmente, e prefigura também um princípio espiritual para nós hoje. Então o texto que vai ser lido é uma sequência de ontem e de manhã, ontem à noite, hoje de tarde, vai seguindo, que é Gênesis 49. Se você trouxe as escrituras, começaremos a ler o verso 22 e amanhã completaremos essas três etapas de Gênesis 49, verso 22 a seguir. Então vamos ler essa passagem, que é a profecia do ramo que frutifica. Então Jacó, ou Israel, falando para José, ou profetizando a herança dele. José, tu é um ramo frutífero junto a fontes de água. Estamos lendo aqui na Bíblia Jerusalém. Seus ramos correm sobre o alto da muralha. Em outras Bíblias está muro. Os frecheiros lhe deram muita amargura, ou seja, os frecheiros lançaram algo contra a tua pessoa e lhe amarguraram. Em outras Bíblias, os frecheiros o aborreceram, mas o seu arco, porém, sustém-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Israel, que é o próprio Jesus, de onde é o pastor, ou a pedra de Israel. Então a mão de Jesus sobre a mão de José para estender o arco. Pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos dos mares, ou riachos e rios, ou do abismo, em outras traduções, que está debaixo, com bênçãos da amamentação, ou de ter filhos, e de gerar filhos, ou dos peitos e das madres, em outras traduções, e bênçãos de seu pai excederão, ou as bênçãos que foi dada a Abraão, excederão de meus pais, ou as tuas bênçãos serão maiores que é a dos meus pais, ou seja, Jacó, Israel, Isaque. A bênção para José excederá de Abraão, até as extremidades dos montes que estão nos céus. Elas estarão sobre a tua cabeça, ó José, e sobre o alto da tua cabeça, do que foi então separado, ou especial, sobre os seus irmãos, porque tu foi o que herdou a herança. Em outras Bíblias está, tu foi separado dos seus irmãos. Na King James diz, pela sua fidelidade e lealdade, Deus lhe deu a visão da herança. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então nós estamos nesses 3 dias finais para a profecia chamada profecia do ramo frutífero, que Deus, usando Jacó, liberou para José. Então veja bem que José prefigurou a herança dentro do Egito. Por quê? Porque ele foi fiel, leal, Deus foi usando ele, então ele foi tendo a herança. Então José prefigura a igreja co-herdeira em Cristo, porque ser cristão é ser herdeiro, co-herdeiro, a herança nos pertence. Gálatas 4:2. Se for menino, fica debaixo de tutor. Se for
maior, mas ficar conturbado, tem que ter curatela, que é aquele que ora, intercede para ver se a pessoa volta aos caminhos normais da herança. Então ser cristão é ser herdeiro. Herança já foi dado, é uma questão de habilitar para a herança, e habilitar é identidade e caráter. Então por isso que José habilitou para a herança. Os irmãos dele, até o mais velho, ficou desabilitado. Então a herança foi passando para José, porque o menor era Benjamim, não tinha nem condição de Deus usá-lo. Mas José já demonstrava fidelidade e lealdade, então Deus começa a mostrar a herança que tinha, e então ele vai sendo aprovado. Então chega em certo momento que José, ele vai sendo colocado em eminência, tanto é que ele vira governador, porque ele interpreta os sonhos, o faraó passa para ele a autoridade e muda até o nome dele. José quer dizer Deus a nossa salvação, e passa a chamar Zafanete Parneia, quer dizer Deus conhece tudo e Deus sabe tudo. Então todo mundo que chegava no Egito para comprar os alimentos falava: José, tu és Zafanete Parneia, o teu Deus sabe tudo, conhece tudo e tudo é por ele. Então foi o maior avivamento, as nações tinham que dobrar-se a José, e ele se casa com a Sanete. A Sanete quer dizer a mulher que não tem medo dos problemas e ri dos problemas. Então veja bem que José tinha a sua família que não ficava mais preocupado com o problema, mas ria até do problema, igual Paulo ouviu do próprio Jesus: Paulo, minha graça te basta. Então eu vou me gloriar nas injúrias, nas perseguição, nas necessidades. Por quê? Porque o cristão já vai tendo herança e a consciência de herança, não tem que ficar desesperado, a herança já foi dada. E José tem 2 filhos com a sua esposa, Manassés, que quer dizer Deus me faz esquecer o passado ruim, e Efraim, Deus me multiplica e coloca os inimigos nos meus pés. E assim ele foi conquistando a riqueza. As pessoas compravam o alimento para não morrer de fome, o dinheiro acabou, transferiram para ele as ovelhas e o gado. Aí acabou o gado, as ovelhas das nações, a riqueza vinha para José. É Provérbio 13, 22. O ímpio ajunta, mas o justo vai ter tudo na mão dele. Isso quando a pessoa é adulta. Então isso faz parte da igreja gloriosa. As pessoas serem exaltadas por Deus na terra para ter grande avivamento. Aí as pessoas tinham que passar a propriedade da terra para José, e Deus sendo louvado. Não que José explorou as pessoas, mas para mostrar que Deus, ele é supremo criador de tudo. Por isso que o nome de José foi chamado Zafarnete Parneia. O teu Deus manda em tudo, conhece tudo, e tudo está no controle dele. E assim José preparou Israel, que os irmãos se uniram de novo, voltaram, reconheceram José, viram que ele não morreu. Aí Israel torna forte dentro do Egito. Para quê? Para nascer a nação de Israel, para no futuro nascer o Salvador Jesus. Então aí José, ele fica lá muitos anos. Então quando completa 17 anos, Jacó chama José e fala: traz aqui os seus filhos. Então ele põe a mão direita sobre Efraim, e Efraim não era o primogênito, era Manassés. José fala: meu pai, tu estás sem visão, não vê direito, mas a tua mão tem que estar sobre Manassés primeiro, e não Efraim. Mas Jacó, Israel, fala: não, estou sabendo, meu filho, é isso mesmo, estou abençoando com a bênção maior Efraim, que nem é o primogênito. Mas por quê? Porque Deus quer que você multiplique. Efraim quer dizer que multiplica, que todos gerem almas, e os inimigos vão te respeitar, ficar nos teus pés. Agora Manassés quer dizer que Deus faz esquecer o passado. Então veio outra herança para José, por parte dos seus filhos. Então isso pertence à igreja também. Aí depois vem a bênção final. Jacó abençoou os 12 filhos com bênçãos, mas a principal cai sobre José. Então é o que nós estamos lendo agora, é a promessa ou a herança da chamada promessa do ramo frutífero. Então foi ministrado o ramo frutífero junto a águas. É o mesmo princípio que Deus usou com Davi, é o Salmo 1. Que é a árvore frutífera? Que nunca dá problema, sempre folhas verdes, dá fruto na estação própria e nunca seca. Então o cristão que anda no Espírito, ele vai estar sempre sarado, abençoado e honrado, e vai compreender o plano de Deus. É daí que vem as ideias sobrenaturais, o crescimento, a comunhão com Deus. Isto que é o ramo frutífero. Subir sobre os muros ou as muralhas é que vai ficar sempre em eminência. Então são promessas para a igreja
até Jesus voltar e para a eternidade, a herança dos salvos. Então isso já foi pregado ontem de manhã, ontem à noite, essa primeira etapa da profecia. Agora veja bem que a profecia continua, e Jacó então ainda fala para José: os flecheiros te aborreceram, os flecheiros lançaram flechas contra ti e te trouxeram amargura, ou seja, perseguição, ataque, e aborreceram, mas o teu arco foi sustentado pelo valente de Jacó. Valente quer dizer soldado, valente de Jacó, o próprio Jesus, e a pedra de Israel. Então veja bem que a palavra mostra, quando fala flechas, flecheiros que aborreceram, que trouxeram amargura, flecheiro aponta para palavras malditas que as pessoas lançam, o inimigo usa para lançar praga, para lançar opressão, para declarar derrota, que o plano não vai dar certo, é inveja, olho gordo, enfim, palavras de derrota, de aflição, palavras ruins. Tudo isso veio contra José. Mas só que as palavras ruins, os flecheiros que foram contra ele, palavras ruins, não fez efeito. Por quê? Porque o valente de Israel pôs a mão sobre ele, sobre o arco de José, e ele também lançou. Deus usou ele para lançar palavras de fé. Esse princípio, como o Salmo 1 diz sobre a árvore junto a ribeiros, esse princípio dos flecheiros é a mesma profecia que o profeta Eliseu usou. Você pode ler lá em 2 Reis, para você ver, no capítulo 13, quando Eliseu, o profeta adoece, já está velho de idade, e o rei Joás vai ter com ele, porque a Síria quer destruir Israel. O que o profeta Eliseu fala? O profeta Eliseu fala: rei Joás, abra a janela em direção ao inimigo, pega o seu arco e flecha, que eu vou pôr minha mão sobre o teu arco, e você vai lançar flechas e flechas o quanto puder. E assim o profeta falou. Aí o rei Joás lançou 5 flechas, e o profeta ficou abatido, assim, triste, falou: rei Joás, tu poderia ter lançado várias e várias flechas e acabaria com a Síria. Agora o tanto de flecha é o tanto de vitória que você vai ter. E ainda a Síria sobreviveu, mas Israel teve várias vitórias. Então por isso que as flechas representam palavras que são lançadas para anular o mal. Então veja bem que o próprio valente de Jacó pôs a mão sobre o arco de Jacó, de José. É uma profecia. Então quando a igreja torna gloriosa, o cristão torna adulto, esta herança é nossa, de você lançar palavras de fé no mundo espiritual, que vai resolver as questões. Porque tem questão que não tem jeito de resolver, nem a ciência, nem a justiça, nem a política vai resolver. Não falamos ontem, tem muitas coisas que as pessoas estudam, querem saber como que vai ocorrer, mas até o universo foi criado daquilo que não é aparente. Tem coisas que vai surgir problemáticas que não terá solução humana, mas pela palavra viva de Deus. Aí então é uma herança para nós, é uma profecia que foi dada para José, que faz parte da igreja, do povo de Deus, que faz parte da igreja, para prosperar, ser árvore frutífera, junto a águas, sempre na unção, e de você ser usado por Deus para resolver os problemas, lançando a palavra da fé, a palavra vinda de Deus. O arco e a flecha representam palavras que anulam o mal. Então veja bem, a política está ruim, a economia, problemas de saúde, problemas de doenças para todo lado, confusão, crime, violência. Por mais que se tenta resolver, não resolve. Mas Deus dá ordem à igreja gloriosa de lançar as flechas, palavras de fé que anulam o mal. Porque lá em Hebreus foi lido ontem, pela palavra viva de Deus, que Deus criou tudo, e Ele criou daquilo que não é aparente as coisas. Por isso tem que andar no Espírito para Deus usar a herança dos salvos. Então isso ocorreu com José, tornou honrado, famoso, próspero como a árvore junto a ribeiros, colocou ele em eminência. Enquanto a linhagem de José foi abençoada,
Israel prosperou no Egito e tornou a nação poderosa, seja honrado, famoso, abençoado, preparando a nação para nascer Jesus lá no futuro. Agora a igreja é preparada para a volta de Cristo, por isso que a igreja tem que estar adulta para a volta do Senhor se completar. Mas esta profecia nos pertence, como tudo que é herança que foi dada a José é prefiguração para nós hoje. Não vai ser igual às bênçãos, mas os fundamentos são os mesmos. A palavra é fiel e verdadeira. José prefigurou o herdeiro. Agora todos nós somos co-herdeiros. Antes era só um. Por isso que fala Jacó falando: tu foi o que foi escolhido ou prevaleceu entre teus irmãos. Não era para ser Rubens, que era o mais velho, mas Rubens não teve herança de primogenitura. Ele teve a bênção, mas passou para José, porque José prevaleceu na fidelidade, na lealdade, e foi fiel. Foi preso, vendido como escravo, ameaçado, mas ele foi sendo aperfeiçoado como herdeiro. Aí a visão foi sendo liberada de herança e completou. Agora somos todos herdeiros, todos têm herança em Cristo, mas os fundamentos são importantes de vivê-los para cumprir. Então a profecia do ramo frutífero, ela pertence a cada um de nós: riqueza, fartura, honra, conhecimento das coisas de Deus, prosperidade abundante, honra, e também os frecheiros que nos aborreceram ou tentaram contra nós, todos foram anulados, porque a mão do valente Jacó está sobre nós para lançarmos as flechas. Então chega em certo momento que Deus vai te falando: meu filho, lança essa palavra viva. Aí você vê que resolve o problema na justiça, o problema na economia, o problema na política, o problema na cidade, na sua família. Vai lançando as palavras. Agora lá no caso do profeta Eliseu, ele deu uma ordem: lance flechas e flechas. Só que o rei Joás limitou as flechas. Por quê? Porque ele não tinha aquela visão de obediência total. Ele falou: por que vai adiantar lançar flecha pela janela em direção à Síria? Então ele pegou uma flecha, 2 até 5, parou, e o alforje estava cheio de flecha. Aí depois o profeta fala: agora você vai ter só 5 vitórias. Poderia ter exterminado a Síria por completo. Então quando a igreja está gloriosa, esta profecia cumpre, Deus te dando palavras proféticas sobrenaturais para resolver coisas impossíveis, que aos olhos dos homens não se resolve, aos olhos da medicina, aos olhos da ciência, aos olhos da tecnologia, enfim, só mesmo Deus que pode mudar. Não foi falado ontem algo sobrenatural, que tem coisas que o mundo, a ciência não terá condição de resolver jamais, porque chega em certo momento que a única maneira de resolver certas situações é a comunhão com o Espírito de Deus, para liberar o propósito de Deus. Tem coisas que o ser humano ainda pode resolver ao nível natural, mas tem situações que extrapola o homem adâmico. Aí só o poder de Deus. Daí que entra estas profecias da herança dos salvos. Então nós estamos nessa fase hoje, aí completaremos amanhã, que é a promessa que a bênção para José excederia até a bênção dos seus pais. Ou seja, o principal seria Abraão. Então veja bem que Jacó recebe de Deus: diga a José que as bênçãos dele excederão as de Abraão, ao ponto de subir até os outeiros eternos. Bênçãos abundantes. Veja que as bênçãos de Abraão já são grandes, mas as heranças são maiores ainda para José e prefigura para a igreja. Então essa profecia para amanhã. Então esses são os 3 fundamentos da herança de José, que prefigura para a igreja: a bênção do ramo frutífero, a bênção do frecheiro e a bênção de exceder e passar até a bênção dos pais, a bênção de Abraão. Volte lá para você ver que fala claramente que as bênçãos excederão dos pais, verso 26. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade. Ou seja, vai exceder vitórias sobrenaturais cada vez maiores para a igreja, porque na realidade é uma promessa de herança.
Então amanhã completaremos esta fase, mas a de hoje é de você realmente ter a consciência que dentro da herança, a mão do valente de Israel estará sobre nós, sobre você, para liberar flechas poderosas, que anula e resolve o impossível, que é mais uma etapa da herança dos salvos. E amanhã completa mais esta fase, amém? Então vamos agora dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, vamos então orar para mais uma fase da campanha. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos em mais uma etapa. Todo cristão é co-herdeiro em Cristo, direito da herança. Antes a herança era só para o primogênito, mas agora todos nós somos co-herdeiros em Cristo, e a herança é para a terra e para a eternidade. Ser herdeiro é a consciência que tudo já nos foi dado. Ser herdeiro é a consciência que tudo já nos foi transferido. Não temos que preocupar com as bênçãos, já foi dado para nós. É uma questão de habilitar para a herança. Isto é a visão do cristão, co-herdeiro em Cristo. Ó Deus amado, e José aponta para a herança, para a igreja. Os fundamentos sobre José são os mesmos fundamentos para a igreja gloriosa. Senhor amado, e que seja liberado a unção do ramo frutífero sobre a igreja. E agora a unção de hoje, a unção do valente de Jacó, que põe a mão sobre a nossa arco, nossa flecha, que aponta para a palavra profética viva, que resolve qualquer pendência, por mais que seja impossível aos olhos dos homens. Ó Deus amado, e a profecia cumpra sobre esta obra. Te louvamos pelos muitos que já vieram hoje à tarde, ontem à noite, ontem, ó Pai, pela manhã, e completaremos amanhã, no último dia do mês, mais uma etapa da profecia da herança dos salvos. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma, Pai, este tão grande avivamento. Pai, Tu declarou esta obra caminhando a ser santa, gloriosa, sem ruído e sem mácula. Tu tem uma promessa e falou: meu filho, já foi autorizada a multiplicação, a ordem da riqueza e da fartura. Já está sobre vós a mão do valente de Jacó, para lançar as flechas, que são palavras de fé, de multiplicação, de anular o veneno, de anular o mal, de anular as pendências, de anular os impossíveis, de anular as barreiras malignas. E lançamos a palavra da multiplicação, da riqueza, da fartura, das portas se abrir, dos milagres ocorrer, das multidões vir de todos os lados. A palavra está a cumprir, porque o valente Jacó está com a sua mão sobre a nossa arca, a nossa flecha. Senhor Pai, é um ato profético. Confirma esta profecia, todos como árvores frutíferas, ó Pai, como ramos frutíferos que estendem os galhos sobre os muros, ó Pai. A profecia se cumpra sobre todos, e abençoa a etapa final. Te louvamos por mais esse dia. Confirma, Pai, um grande avivamento sobre todos os presentes. A obra é tua, ninguém pode detê-la. Senhor Jesus, Tu é aquele que vai transformando pelo Teu Espírito a todos nós, porque ser cristão é ser transformado na semelhança do Senhor Jesus, como está em 2 Coríntios 3,18. Ser cristão é a ordem de Deus, é assemelhar a Cristo. Ser cristão não é legalismo, não é aparência, não é sacrifício, mas ser cristão é o próprio Espírito de Deus que vai transformando todos nós a ser co-herdeiros. Herança já foi dada, é uma questão de habilitar para a herança. Confirma, Senhor, um grande avivamento sobre todos, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus.